Isaías 53. Amém? Glória a Deus. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Pode se sentar. Os irmãos me perdoam que eu estou um pouquinho com tremedeira aqui, estou nervosa. Queria agradecer, por uma honra estar aqui trazendo a palavra do Senhor. O Senhor olhou para mim e falou assim: eu quero que você vá, você assim, desse jeitinho todo esquisitinho, eu quero que você lá hoje. E amém, eu agradeço ao Senhor por isso. Eu tirei essa palavra, mas eu vou pegar ela um pouquinho mais para frente da palavra. Eu pensei em 4 pontos que essa palavra e esse dia de ceia trouxe no meu coração. A gente perde para ganhar. Desde que eu comecei assim na caminhada, eu sempre escuto isso, né? Que a gente sempre perde para ganhar. E muitas vezes a gente perde a vida. Mas vai fazer sentido. E além do sacrifício do Senhor, claro que o sacrifício dele foi o maior de todos, né? Foi o que salvou a gente, e o que fala aqui em Isaías 53. Tem um passo a passo que a gente faz na nossa vida que exige sacrifício da gente. É como o pastor falou aqui na frente da palavra sogra, estou acostumada a chamar ele de sogra, e falou aqui, são os nossos pecados de estimação, são coisas que a gente luta dia após dia. Então, quando eu falar a palavra sacrifício humano, não está falando disso, tá? Tem sacrifício do Senhor, lógico, que foi o que a gente veio celebrar aqui essa noite. Eu cheguei numa conclusão assim que tem uma fórmula mágica, não mágica, mas que o Senhor ensinou pra gente nessa situação toda, desde os ensinamentos dele até o propósito que ele padeceu. Oração, mais obediência, mais sacrifício da nossa parte. Vem da confiança, e a confiança que a gente tem no Senhor vem de intimidade. E a caminhada do Senhor Jesus aqui na terra, até ele ressuscitar e voltar para o Senhor, voltar para o Pai, foi ensinar a gente a ter intimidade com Deus. E nesse processo todo, ele não só ensinou a gente, mas ele intercedeu para que a gente fosse um só com o Pai. Ele ensinou o caminho que a gente tinha que seguir, ele ensinou tudo o que a gente tem que fazer. Se a gente olhar a vida do Senhor Jesus na Bíblia, não sobra uma dúvida para a gente do que a gente tem que fazer, né? E aqui em Isaías 53, ele coloca, o profeta fala pra gente como que é esse Senhor. Às vezes a gente pensa assim, como acho que a Luana falou aqui mais cedo, eu dormi na consagração, mas pelo que eu entendi desse quartinho escuro, às vezes a gente olha pra gente e a gente fala, será que a gente é capaz de fazer tudo isso pelo Senhor? Às vezes a gente acha uma manchinha dentro da gente, a gente pode pensar assim, eu consigo fazer isso, né? Será que Deus me escolheu, mas eu não sou capaz. Eu pensando em vir aqui hoje, né, pensando na palavra, eu falei, o que o Senhor quer? Né? Tem muita gente mais assim, estudada, que sabe falar mais bonito, e eu toda assim, e o Senhor fala assim, eu ensino tudo. Olha aqui, tudo que você for passar na sua vida, eu sei. Eu fui rejeitada, eu fui, né, sofri bullying, a nossa irmã já pregou aqui uma vez. Tudo que a gente passar de rejeição, de sofrimento, o Senhor já sabe como que é. Então, mesmo que se sobrar qualquer dúvida que a gente tenha do Senhor nessa caminhada, a gente pode ir até Ele.
que Ele vai sanar essa dúvida porque Ele sabe exatamente o que a gente está passando. E eu vi um vídeo na internet e o rapaz contava assim, que ele foi evangelizar e ele falou assim: tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que Jesus te ama e Ele morreu por você. Aí o cara fala: qual que é a ruim? A ruim é que agora você sabe disso. A partir dali, da sua conversão, vai ter uma caminhada. E essa caminhada é um pouquinho dolorida. Ela exige sacrifícios, né? E para ilustrar isso, esses pontos ruins, para a gente lembrar o que a gente tem que fazer e qual foi o passo a passo de Jesus, eu selecionei 9 itens, assim, para deixar mais explicadinho para a gente entender. É o que eu fiz para mim entender, tá bom? E aí eu vou passar para os irmãos desse jeitinho. Primeiro, Jesus ensinou. Então, até acho que foi um estudo que o pastor falou pra gente que o ministério de Jesus era ensinar. Então a gente pode aprender com ele e ensinar também. E segundo, ele serviu. Depois eu vou falar um pouquinho, tá? Segundo, ele serviu. A gente pregou na ceia passada sobre o lava-pés. E como é importante a gente se colocar, né, sempre como servo. A gente aprendeu com o mestre. A gente tem que servir também. Terceiro, era ceia, que é o porquê a gente está aqui hoje. Quarto, Jesus orou por você. Jesus ensina a gente a orar. Jesus ensina a gente a interceder. Quinto, Ele morreu por você. Sexto, Ele ressuscitou por você. Sétimo, depois de ressuscitar, Ele voltou e ensinou mais um pouquinho ainda como que você vai fazer tudo para Ele depois. É uma sequência, não é porque Ele já foi, que os discípulos já comeram, que a gente está aqui, que a gente só vem na igreja, que de vez em quando que a gente não tem que dar uma continuação. O que a gente veio celebrar aqui hoje, naquela última ceia, foi o começo de uma caminhada que vem até hoje pra gente. A jornada que Deus deixou pra gente é falar assim: gente, faz igual eu daqui pra frente, né? Em Lucas 22:15, eu vou ler rapidinho, porque eu nem preciso colocar. Diz assim: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E aí depois, no final disso tudo, né, da morte e ressurreição do Senhor, lá em Atos 1:8, ele fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ele vai preparando a gente, os discípulos no caso, para o que vai acontecer. E ele fala que ele vai aguardar a gente para ceiar com ele de novo. E antes dele voltar ao Pai, ele ainda fala assim: ó, vocês vão ser minhas testemunhas na terra. Então a gente tem um trabalho para fazer aqui, enquanto todo mês a gente tem esse memorial para lembrar dele, a gente tem que lembrar também que a gente tem uma jornada. Ele deixou pra gente a tarefa de casa, o que a gente fazia todos os dias. E nos estudos, né, de quinta-feira, eu achei super legal que o pastor trouxe pra gente as celebrações, né, dos judeus, pra gente entender, quando pula de um capítulo pro outro, quanto tempo passou. E eu não sabia disso, eu falei: nossa, que legal. Aí comecei a ler, comecei a procurar, falei: isso aqui é todo dia. E a gente vê, tem a Páscoa, e antes de Jesus já era comemorada a Páscoa, era o dia que o Cordeiro Pascal era abatido, né? E eu achei super legal, assim, junto com outro estudo que eu vi na internet, eu juntei isso. E era assim: a festa dos pães asmos, o Cordeiro era abatido, que era a Páscoa. Depois de 3 dias, tem um que eu não sabia, que é, eu não sei falar direito, tá, gente? Yom Habicurim, acho que é isso. É a festa das primícias, são os primeiros frutos. E é depois de 3 dias da Páscoa, se eu não me engano. E depois de 3 dias, o Senhor ressuscitou. E depois de 50 dias, é o dia da colheita, que é o Pentecostes. E em Atos 2, a gente vê justamente a colheita do sacrifício do Senhor. A primeira, né, lógico. E até hoje, até o dia do Senhor voltar, a gente vai ver colheita desse sacrifício do Senhor.
E nesse dia de Pentecoste, 3 mil pessoas foram salvas, é isso? 3 mil pessoas foram salvas. E foi a primeira colheita que o Espírito Santo desceu aquele dia. E lá em Atos 1:8, ele fala pra gente, né, depois disso, da ceia e do Senhor ter se entregado e ressuscitado, ele fala que seremos testemunhas nesse Atos 1:8. E o que é ser uma testemunha? É você entender uma coisa e você falar disso, né? Você fala, não, é verdade, isso que eu estou falando é verdade, eu vi. A gente não viu, mas a gente tem fé, né? E a gente sabe que Ele é Salvador e a gente precisa espalhar esse Evangelho. Então Ele pede pra gente que a gente seja testemunha. Essa é a nossa jornada. Sermos testemunhas, sermos imitadores de Cristo. Fazer conforme Ele pediu pra gente fazer. E aí, imagina que esse nosso sacrifício que eu falei seja todos os dias a gente imitar um pouquinho do que o Senhor fez. Nem que seja um pouquinho, porque a gente não consegue fazer tudo, né? A gente erra todos os dias. A gente tem esses pecadinhos de estimação que a gente luta todos os dias. A gente tem esse quartinho escuro que às vezes a gente olha assim e fala, será que eu posso ir lá? Mas a gente pode, porque o Senhor permite que a gente vá até Ele. Mas imagina que a gente tem que fazer um pouquinho disso por dia. Tentar ser um pouquinho parecido com o Senhor, todos os dias. Ele ceiou aquele dia, onde a gente vai ceiar. E amanhã? O que Ele fez no amanhã da ceia? O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou montar meu guarda-roupa. Né? Glória a Deus. E à noite eu vou vir para a igreja, vou louvar, vou dar aula na salinha. E na segunda-feira? O que o meu Senhor fez na segunda-feira? Será que eu vou seguir à risca o que eu estou honrando aqui hoje? Hoje é um dia de honra, mas às vezes a gente sai por essa porta e a gente deixa de honrar. E como eu disse, essa última ceia do Senhor ali com os discípulos foi o início de uma jornada que a gente tem que dar sequência, até a volta do nosso Senhor. Ele pediu para a gente fazer isso até que Ele voltasse para buscar a gente, para então a gente poder ceiar com Ele lá na glória. Tem uma frase que tem muito assim em marcas fitness, que é no pain, no gain, que significa sem dor, sem ganho. E essa frase dá pra gente encaixar nessa nossa jornada. Sem sacrifício não vale a pena. Porque o Senhor mesmo pede pra gente carregar nossa cruz todos os dias, pra gente ser mais parecido com Ele. E isso exige sacrifício da nossa parte. Porque a gente é humano, a gente erra, né? A gente entende isso. Só que a gente tem um manual perfeito da vida do nosso Senhor do que fazer. E talvez se eu começar a sacrificar essas coisas agora, daqui a 3 dias eu posso ver os primeiros frutos. E daqui a 50 mais um montão. Daqui a 10 anos, não sei, às vezes eu volto para o Pai e nem vejo, né? Os frutos vão ficar os meus filhos, os meus netos. Mas eu preciso sacrificar hoje, eu preciso tomar uma posição. Porque o Senhor vem aqui encontrar com a gente numa noite como essa e Ele pede que a gente tome uma posição e Ele pede que a gente faça da maneira que Ele fez. E Ele, se colocando como homem, Ele deixa claro para a gente que é possível. É possível, eu consegui. Ele fala lá pra gente em João 16:33. Deixa eu ver rapidinho. João 16:33. Ele fala assim: eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu ensinei. Amém? E é muito bonito porque ele não falou assim, paz. Ele falou, eu passei por isso. E vocês vão passar. Mas vai ter o Espírito Santo, ele vai ajudar. E aí a gente passa Atos e vai para frente, a gente vê nossos irmãos como eles sofreram, né? Por defender o que eles acreditavam, por defender o Evangelho. E muitas vezes a gente faz tão pouco pelo Senhor. Às vezes o pouco que a gente consegue vir aqui num dia como esse, lembrar do que o Senhor fez pra gente,
Mas a gente precisa ter uma força maior, contar com o Espírito Santo e acreditar realmente que o sacrifício do Senhor valeu a pena para a gente conseguir seguir, para a gente conseguir honrar Ele todos os dias. Amém? E em João 17, já na sequência aqui, é muito lindo esse capítulo inteiro, porque a gente tem quem faça por nós. A gente tem quem já fez, o Senhor já fez o maior sacrifício, Ele já morreu por nós, Ele já levou nossos pecados. E só que antes dele fazer tudo isso, depois que ele tomou a ceia, ele foi orar. E ele lembrou de mim, de você, de quem vai vir, quem já foi. Ele orou por todos nós e eu achei muito lindo isso. Eu vou ler os irmãos agora. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a tua obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e guardei o nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Vou parar aqui rapidinho. Jesus pede para o Pai, olha que incrível, para mim, eu que sou desse tamanho assim, um bichinho de Jacó. Antes do Senhor ser entregue, Ele pensou em mim e em você e falou assim: Pai, protege eles. Protege eles, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Aquilo que Ele tinha com o Pai, Ele quer que a gente tenha também. Que a gente seja um com o Pai como Ele foi. Aí continuando, diz assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E esse eu me santifico é como se Jesus falasse assim: eu me ofereço em sacrifício. E tem um estudo que eu vi que o rapaz falava assim: a garantia de tudo que Jesus falou era ele mesmo. Ele era o sacerdote e o sacrifício. Eu achei muito lindo. E embaixo ele ainda ora por todos nós, né? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Então é tipo assim: rogo também pelo Betinho, rogo também pela Manuela, rogo também pela Priscila, né? Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo,
a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, é tudo sobre o amor do Pai por nós e o amor de Jesus por nós, e é tudo amor, e o Espírito faz a gente um com o Pai, como Cristo esteve com o Pai, e Jesus orou para introduzir a gente nesse amor, dessa unidade da Trindade. Olha que coisa linda. E graças ao sacrifício do Senhor, que está naquela lista que eu fiz, que eu já perdi, mas eu lembro, o item número 9 é sermos filhos. Tudo isso aconteceu para que o Senhor fosse uma ponte da gente até o Pai. Então hoje, graças ao sacrifício do Senhor, hoje somos filhos do Senhor unigênito. Glória a Deus. Então que a gente pense não só no hoje. Esse memorial é muito importante, é uma honra imensa a gente poder sentar na mesa com o Senhor, mas que a gente tenha essa honra na caminhada, no amanhã, na segunda-feira, na quarta-feira. O que eu vou fazer na quarta-feira para honrar o Senhor? O que eu vou sacrificar? E não é sacrifício, de colocar um cordeiro no altar, nada disso. Às vezes é uma coisinha tão simples que a gente tem que deixar de lado para honrar o Senhor. E para que a gente possa fazer igual a nossa irmã Cési falou, quem veio no culto de igual pregar, que ela falou: eu quero cantar Aleluioso lá com o Pai, só que sem essa preocupação, sabe? Cantar de alegria. E a gente vai chegar e vai cantar Aleluioso, e a gente vai tomar uma ceia do Senhor, a gente vai sentar no banquete com o Pai. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor quer um compromisso. Esse compromisso de sentar à mesa. Sentar à mesa não é só hoje, no primeiro sábado do mês, aqui na igreja. É todos os dias sentar à mesa com o Senhor, é ter um compromisso. E a gente aprendeu no último dia de estudo, lá em João 7, que o Senhor falou muito comigo. Que essa palavra foi um soco assim no meu rosto. E Jesus fala para eles, ainda não é chegado o meu tempo. Vocês não têm compromisso, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu pensei muito nisso, eu falei, a gente assumiu um compromisso com o Senhor. Então a gente tem que honrar esse compromisso com o Senhor, mas não é só aqui dentro da casa dele, de quinta-feira, de sábado de manhã, sábado à noite, no domingo. É a nossa vida, porque a gente é testemunha do Senhor. Ele chamou a gente para ser igual a Ele no nosso dia a dia. Amém?